Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel 47, nós vamos ler do verso de 1 até o 7 e vamos pensar nessa noite sobre esse tema que já está projetado aqui. A letra não é bem essa, mas está valendo, né, Danilo? Deu uma desconfigurada aí. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do verso de 1 até 7. Você achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro para o irmão que está do lado. E aí está tudo resolvido. Ezequiel 47. Abra aí a sua Bíblia. Ezequiel 47, do verso de 1 até o 7. Vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre esse tema. Esse tema queimou muito no meu coração e eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre esse tema, águas mais profundas. É o que está escrito ali atrás, embora que não dê para você entender muito bem, porque desconfigurou aí as letras, mas é o que está escrito, águas mais profundas. E você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse texto aqui de Ezequiel 47, de 1 a 7, diz assim. Eu vou ler outros textos, mas eu quero que você não feche a sua Bíblia, fica com ela aberta direto aí nesse texto. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para a leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegou ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Até aí. Vamos orar. Por favor, Senhor, abra a nossa razão e o nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor e pedimos agora a Tua gloriosa graça sobre nós. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos juntos aí? Então vamos assim até o fim, porque Deus tem uma palavra para você. Ezequiel, ele foi um profeta muito usado e ousado na presença do Senhor, e o que nos chama a atenção é a quantidade de profecias que ele recebe da parte de Deus. Se você fizer uma leitura do profeta Ezequiel, do seu primeiro capítulo até o final, você vai ver muitas profecias, muitas visões que foram entregues da parte de Deus para ele. E é um detalhe interessante que alguns não conseguem se lembrar, ou então que passa desapercebido, é que quando esse texto ou livro foi escrito, ele estava no cativeiro babilônico. Então nós precisamos entender que esse aqui é um homem de Deus, que tem Deus agindo na sua vida, através da sua vida, e a circunstância que ele se encontra é uma circunstância absolutamente desfavorável. Eu acredito que a gente consegue já, por esse simples fato, tirar uma grande lição aqui
que eu gostaria que você tentasse guardar aí no fundo do seu coração. Nós podemos fazer de lugares, de desertos espirituais, lugares de encontros com o Criador. Amém? Eu não sei como que você está hoje aqui, como você se achega aqui nesse lugar de comunhão. Pode ser que você esteja vivendo o maior deserto da sua história. Você nunca gostaria de estar pisando onde você está pisando, mas o fato é que você tem duas opções. A primeira delas é passar por esse deserto com a sua cabeça levantada, crendo na provisão de Deus, ou simplesmente, a outra opção, que eu espero que você não abrace esta, passar por esse deserto com a sua cabeça baixa, reclamando de tudo e de qualquer coisa que acontece em sua volta. Eu espero que de fato você, como filho de Deus, se levante na força do Senhor e consiga entender que no seu deserto, Deus quer se encontrar com você. Quantas vezes Deus se encontrou comigo nos meus maiores desertos? Deus, ele sempre falava com Ezequiel através de visões espirituais, e como eu disse para vocês, isso está registrado no livro todo. O capítulo 47 ele tem uma conexão muito ampla com tudo aquilo que vem antes. E quando nós observamos o capítulo 40 do profeta Ezequiel, lá está registrado o seguinte, olha só. Lá está registrado o seguinte: em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. O que esse servo do Senhor está vendo nesse momento, senão a restauração de Israel? Agora tem um detalhe: ele estava no cativeiro, e Deus estava mostrando para ele o que ele haveria de fazer. E um pouquinho mais adiante, agora no capítulo 47, no verso 1 e 2, ele recebe a visão do templo novo que seria construído em Jerusalém. Então, o que nós acabamos de ler no capítulo 47 é uma visão que Deus dá para ele, que tem o seu início lá atrás no capítulo 40, do que Deus haveria de fazer. E aqui no capítulo 47 nós temos uma visão muito clara daquilo que Deus haveria de fazer. Ele está vendo o templo do Senhor. É exatamente isso que Ezequiel encontra nesse momento, nessa visão espiritual. Então, os versículos 1 e 2 do capítulo 47, eu vou repetir para vocês, diz: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo do açougueiro do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para leste, e a água fluía do lado sul. Pastor, eu não estou entendendo nada, mas você vai conseguir entender muita coisa a partir de agora. No texto que Deus nos deu para o dia de hoje, Ele deseja nos ensinar sobre águas profundas. Por isso o tema dessa mensagem: águas mais profundas. Repita essa expressão: águas mais profundas. Para ensaio está bonito, agora para ficar bonito, tá? Vamos lá? Todo mundo junto? Águas mais profundas. Aí sim, águas mais profundas. A primeira lição que a gente consegue aprender sobre águas mais profundas é exatamente esta: quem deseja alcançar águas mais profundas precisa deixar de vez os lugares rasos. Diga: lugares rasos. Observa a visão que Deus concede a esse grande servo de Deus, registrada no versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Deus nesse momento conduz Ezequiel numa visão de algo que vai além do dia que ele estava vivendo.
E é exatamente isso que Deus quer fazer com você no dia chamado hoje. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite, elas foram provocadas por Deus, elas foram trazidas por Deus para ouvirem essa palavra. Nós poderíamos estar aqui pelo menos mais 100 pessoas nessa noite, mas Deus queria trazer você até aqui para tratar algumas coisas um pouco mais específicas e aprofundar algumas coisas com você. Queridos, todas as vezes que Deus coloca uma palavra no meu coração, eu fico aqui naquela expectativa: Deus fala, Deus transforma, Deus muda o que tem que ser mudado, Senhor, vem e faz de novo, dá um jeito de mobilizar os corações. E eu fico muito feliz porque eu tenho visto de alguma forma Deus agindo. Às vezes a impressão errônea que um pregador possa ter é que ele está falando, ele está ensinando, ele está incentivando, ele está mostrando, ele está falando de profundidade com Deus, ele está falando de mais de Deus, ele está falando da importância de mergulhar mais na presença de Deus. E a impressão, pelo menos, que a gente tem às vezes é de que algumas pessoas não estão entendendo nada. É a impressão que às vezes a gente tem quando está falando das coisas de Deus. Parece que algumas pessoas às vezes elas estão assim: olha, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é muito importante, isso é decisivo, mas é para aquela outra pessoa. É para ele que já está um tempo mais na presença do Senhor, é para ela que já está caminhando um pouquinho mais de tempo na presença do Senhor, e engana-se quem pensa exatamente dessa forma. Então eu queria nessa noite te ajudar a entender algumas coisas sobre esse aprofundar-se na presença do Senhor. Quem deseja alcançar águas mais profundas precisa deixar de vez os lugares rasos. Gente, não tem outro jeito de mergulhar na presença de Deus se não for dar o primeiro passo, e o primeiro passo na certeza de que há muitas outras coisas que Deus quer colocar diante da sua vida. Posso ouvir um amém sobre isso? Então o que eu quero te pedir é que você abra o seu coração e comece a entender que Deus quer tirar os seus pés dos lugares rasos. Nós precisamos sair dos lugares rasos. Quanto demorou para você chegar nesse nível de profundidade, ou nesse nível de contato com Deus e com as coisas de Deus? Agora deixa eu te falar uma coisa: às vezes nós conseguimos molhar a planta dos nossos pés, e sabe o que a gente faz? A gente diz assim: ó, tá bom demais. Deixa eu te dizer uma coisa: molhar os pés na presença de Deus é maravilhoso, é confortável, é muito tranquilo. Eu gosto de pensar nessa imagem, embora ela esteja um pouco embaçada aqui, mas aqui atrás nós temos o Rio Jordão. E essa pequena passarela que você está vendo aqui é um lugar onde é realizado os batismos lá no Rio Jordão. É um lugar específico lá. E eu já vi muitas imagens, muitas fotografias desse lugar. Eu tenho vontade de conhecer esse lugar. Um dia eu creio que Deus vai me conceder essa graça em nome de Jesus, né? Mas todas as vezes que eu vejo fotografias desse lugar, é um lugar raso, é um lugar tranquilo, é um lugar sossegado, é um lugar onde as pessoas estão relaxadas. Observe uma coisa: dar passos na presença do Senhor é muito importante, e nós não podemos nos acomodar com as coisas rasas no que diz respeito à presença de Deus na nossa vida. Observe, Deus está nesse lugar, porque é Ele que proporciona essa experiência para o profeta, amém? Deus está presente nesse lugar, é um bom lugar, mas não é o melhor lugar para se estar. Pastor, mas estar na presença de Deus não é o melhor lugar? É o melhor lugar, só que Deus quer te dar mais. É o melhor lugar refrescar os nossos pés nos lugares rasos. Quando eu vou aqui para a beira da praia, faz muito tempo que eu não faço isso, pisar na areia, eu gosto de ficar andando ali na beira, mas faz um bom tempo que eu não faço isso. Eu gosto de andar ali e deixar a água batendo no meu pé. É muito gostoso sentir aquele friozinho da água, quando ela está bem fresca, está bem geladinha, principalmente agora vai começar a esfriar. Se você for ali na beira e começar a andar, você vai sentir a água fria batendo, é relaxante, é gostoso. E se você vai um pouquinho mais adiante, batendo ali, quem sabe na sua canela, então perto do seu joelho, também é gostoso, é bacana. Isso aqui não é tudo, gente. O que eu quero dizer para você é que águas nos tornozelos compõem o primeiro estágio.
primeiro estágio. É só o primeiro estágio, que é muito importante, mas que infelizmente muitas pessoas já fizeram desse primeiro estágio o seu porto seguro. Queridos que ontem entregaram suas vidas para Jesus, vocês estão no primeiro estágio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o primeiro estágio, ele é importante, mas não se acostuma no primeiro estágio, não. O primeiro estágio é gostoso, ele é confortável. Você lembra, Reinaldo, nos primeiros estágios da sua vida? Que gostoso, foi que bacana. Você lembra, Lutero, do primeiro momento, a conversão, aquela coisa toda, um primeiro passo na presença do Senhor? Eu me lembro como se fosse hoje. Os primeiros momentos, os meus primeiros momentos na casa de Deus, junto do povo de Deus, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu vi, quanta coisa eu desfrutei, quanta coisa também que não era muito boa que eu aprendi, mas graças a Deus por todo um processo de aprendizado. O que é importante e que eu vivi, que muitos de vocês aqui viveram e estão vivendo, é que nós, para a glória e honra do nome do Senhor, tiramos os pés das águas rasas. Amém? Nós tiramos já os nossos pés das águas rasas. O Reinhard Bonk disse o seguinte: muitas pessoas possuem um grande potencial em Deus, mas nunca saem da piscina infantil. Piscininha é estável, é raso, é fresquinho, é gostoso, é bom, é tranquilo. Mas não é tudo, não é esse lugar que você deve estar. Você quer um conselho? Então vai um conselho aqui do seu pastor. Olha aí: deseje mais de Deus e saia da piscina da normalidade. Clame por mais de Deus, em nome de Jesus. Eu queria traduzir esse lugar raso como um lugar da normalidade, onde a gente se acostuma, a gente tem a presença de Deus, Deus está nesse lugar, onde a gente vê alguns movimentos em nossa volta, algum lugar onde a água até se movimenta, ela traz uma determinada quietude, aquela tranquilidade, mas de verdade, não é o lugar onde Deus criou para que eu esteja definitivamente. Existem estágios nas nossas vidas. Eu não sei qual estágio você se encontra, mas de verdade, se eu posso te dar um outro conselho aqui nessa noite, tire os seus pés dos lugares rasos. Pastor, como que eu consigo descobrir se eu estou nos lugares rasos? É muito simples. Você se acostuma com as coisas. Você se acostuma. Você se acostuma em adorar a Deus. Você se acostuma até orar pelas pessoas, você se acostuma com a adoração, você se acostuma com o louvor, você se acostuma com a sua célula, você se acostuma com os irmãos, você se acostuma com o seu pastor, você se acostuma com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Pastor, mas tem alguma coisa de errado com isso? Não, gente, não tem nada de errado em se acostumar. Mas a gente precisa de permitir que Deus sempre provoque a gente para uma profundidade a mais, para mergulhar mais na presença dEle, para dar passos adiante. Deus não quer a normalidade para a nossa vida. A Betel existe em nós porque nós entendemos que a normalidade não era o nosso lugar. A normalidade não era o lugar onde nós queremos estar com os nossos pés firmados. É isso. Você consegue entender isso em nome de Jesus? É por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos normalidade, nós queremos movimento do Espírito, assim como o Espírito está conduzindo esse servo dele nessa hora, Ezequiel. Ele está sendo conduzido, ele está na beira desse lugar, e o que acontece? São lançados 500 metros uma medida, e ele vai caminhando durante 500 metros, por longos 500 metros, é meio quilômetro. Ele vai caminhando, e aquilo ali vai pegando só na planta dos seus pés, quem sabe um pouquinho mais adiante, no seu tornozelo. Bacana demais, muito gostoso, muito estável, não tem vento, e por mais que esteja ventando, está raso, por mais que as ondas estejam fortes, elas não vão me derrubar, porque está batendo no meu tornozelo a água.
Mas Deus não quer só isso para mim, nem só isso para você. Então, a segunda lição é que você abrir o seu coração. Águas mais profundas são alcançadas quando simplesmente avançamos. Essa é a normalidade. A normalidade não é ficar com as águas até o tornozelo. A normalidade é continuar avançando. Observa a visão. São lançados 500 metros. Ele vai caminhando por esses longos 500 metros de água, bate apenas no seu tornozelo. Esse anjo, nessa visão, lança mais 500 metros. E durante esses próximos 500 metros, a água bate aonde? Segundo a descrição do texto. Bate no seu joelho. E o que a gente consegue aprender com isso? Muitas coisas. Primeiro, ele mediu mais 500 metros, versículo 4, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, e ela batia na cintura. Observa, o primeiro estágio é o estágio da normalidade. O segundo estágio, quando a água começa a bater no nosso joelho, já é um lugar de mais profundidade. O terceiro estágio é um lugar de uma boa profundidade. O conselho que os salva-vidas dão aqui na beira da praia é: se a água já chegou na sua cintura, volte para trás. Principalmente para quem não sabe nadar. Mas nós aprendemos a nadar. Pastor, eu não sei nadar. Não, eu estou falando de nadar no Espírito. Nós aprendemos porque Deus nos ensinou a nadar. Nós já saímos das águas rasas. Nós já passamos da fase onde a água estava batendo nos nossos joelhos, embora alguns estejam nessa fase ainda, e outros já estão com a água pela cintura. Quando chega na cintura, a grande questão é a seguinte: eu já caminhei muito, eu já sou bom, eu consegui chegar até aqui. Olha para trás, eu já vivi tudo isso. São aquelas pessoas que olham para trás e celebram as vitórias do passado. Não tem nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. O problema é nós olharmos para trás, para as vitórias lá de trás, e nos acomodarmos e dizermos assim: olha, eu já vivi poucas e boas. Para chegar até aqui, só eu sei o que eu tive que passar, só eu sei quanto eu tive que orar, que jejuar, que clamar, que buscar, que conhecer. E aí a gente fica o quê? Satisfeito. Olha o risco que a gente corre. Satisfeito. Não, mas tá bom, eu já fui tocado por Deus. Deus já tocou na minha vida, e quando Ele tocou na minha vida, eu senti uma coisa inexplicável. Eu senti já isso na minha vida, e é bom demais. E de verdade, eu digo assim para Deus: Deus, quantas vezes o Senhor quiser me tocar, fica à vontade. Fica à vontade para fazer do jeito que o Senhor quiser e quantas vezes o Senhor quiser. É tão bom, é gostoso demais, é especial. Mas gente, não para por aí, não para por aí. Muitas pessoas se esqueceram da ordem de Jesus registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de 1 a 6. Deixa eu contar rapidamente para vocês a história. Certo dia, bom, melhor vamos ler a Escritura, né? Ela vai contar para nós. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o compreendia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e no barco ensinava o povo. Presta atenção agora. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais. Espera um pouco e observa o pedido de Jesus. Vai para onde a água está mais funda. Por quê? Porque muito provavelmente na beira você não pega peixe grande, mas aonde ela está um pouquinho mais funda, embora que ainda era à beira do lago de Genezaré, mas havia uma profundidade maior. Agora observa quando nós obedecemos a ordem do Senhor: e a todos, lancem as redes para a testa. E aí Simão, ele responde o que para Jesus? Mestre,
esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Ainda bem que ele obedeceu, né? E por que você não obedece? E não vai para lugares mais fundos? Você tem medo do quê? Aí tem medo de cair. Por que você tem medo de cair? Porque Jesus está ali para te amparar, para te sustentar. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Sabe o que Deus quer fazer com você em águas mais profundas? Te proporcionar muito além daquilo que compôs a sua noite toda de luta, de sofrimento, de clamor, em um único momento, um único segundo, um único minuto. Eu queria que você entendesse 4 coisas. Primeiro, a normalidade que nós precisamos viver, ela está registrada lá no Salmo 1, versículo 3, que diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. É esse tipo de gente que nós temos que ser. Amém? É esse tipo de gente que nós temos que ser. Nós temos que perseguir a ser esse tipo de gente. Como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. A segunda coisa que você precisa entender: é preciso sair da sobrevivência na vida cristã. Tem gente que está assim, sobrevivendo. Sabe aquele peixe que está dentro de um aquário e o dono se esquece de ligar aquele aparelhinho lá para dar a bombinha lá, a bomba para dar uma oxigenada na água. E aí acontece o que quando a água não está oxigenada? Coitadinho, vai ficando em desespero. Daqui a pouco ele está ali na beira fazendo o quê? Com a boca aberta, assim ó, quase morrendo. Tem gente que está assim dentro da igreja, está no oceano, está diante de uma imensidão da grandeza de Deus, mas está assim ó, misericórdia. Nem se Deus quer para você, meu irmão. Sai da normalidade, para de sobreviver na vida cristã. Em terceiro lugar, quando você entra em águas mais profundas, no Espírito de Deus, então lá você vai ser transformado. Pastor, estou há 10, 20 anos na igreja, a coisa virou uma rotina para mim. Então, você não está sendo mais transformado, você não está deixando Deus mais se transformar. É muito fácil acontecer, isso já aconteceu comigo. Sendo pastor, já aconteceu comigo isso. Só que chega um momento da vida da gente que a gente fala assim: Deus, eu quero mais do Senhor, eu preciso ter mais do Senhor, porque assim, se eu não tiver mais do Senhor na minha vida, se eu não tiver mais da Tua presença, do Teu cuidado, e eu não for um pouquinho mais no fundo, Senhor, eu vou sobreviver, eu não quero sobreviver. E vamos entender uma coisa: só sobreviver é muito cansativo. Concorda ou não? Você só sobreviver, acorda de manhã, vai trabalhar, depois faz alguma coisinha durante o dia, com muito custo, vai lá, aí pica o cartão, vai para casa, vou dormir. No outro dia, mesma coisa, outro dia, mesma coisa, outro dia, mesma coisa. Muito cansativo. A vida cristã não pode ser um bater de cartões assim, não. Mas pastor, eu trabalho todo dia. Você trabalha todo dia, no seu trabalho todo dia Deus pode vir fazer um novo de novo, e fazer um novo, e com que o novo seja sempre novo para você. Você precisa de pedir que o céu venha sobre a tua vida, para que os seus dias não sejam mais os mesmos. A gente só consegue isso com base na oração, gente. É clamando a Deus mesmo, é esfolando o joelho na presença do Pai, botando a boca no pó e dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Por que algumas pessoas na vida dessa igreja têm recebido mais de Deus? Porque estão pagando o preço da oração, porque estão mergulhando em águas mais profundas, porque decidiram não perpetuar as coisas com base nas experiências do passado, mas decidiram basear e respaldar as suas vidas na palavra de Deus.
Experiência é importante, mas ela não sustenta você na vida cristã, na fé. Ela é importante. Ela dá um ato na vida da gente, sim. Experiência com Deus dá, sim. A Bíblia é um livro de experiência. Se a gente quiser dizer que não, então nós temos de rasgar os livros do Antigo e do Novo Testamento, porque a Bíblia é um livro de experiências, ponto. Experiência. Jó, não foi experiência difícil dele? Experiência. Ezequiel, nós acabamos de ler, experiência, teve visão de Deus. Daniel na cova dos leões, experiência. José, lá no Egito, experiência. Jesus pendurado na cruz, experiência de morte, de vida, pela vida. A Bíblia é um livro de experiências, mas observe que se o seu coração estiver baseado apenas nas experiências, pode ser que você não consiga sobreviver. O que eu quero dizer é que você precisa se aprofundar na vida cristã, aonde a palavra reina sobre a tua vida e as experiências também façam parte, mas sobre todas as coisas, que Deus seja o condutor dessa história. Não se desespere. Detalhe agora, tem gente que de repente está aqui agora mesmo assim, nossa, eu não estou capaz. Eu vim para sair bem desse culto e eu estou saindo aqui com a pulga atrás do orelha, eu estou saindo mal. Eu não quero te deixar em crise, eu não quero te deixar mal, e eu não quero que você saia daqui, incomodado no sentido de que você está se esforçando, está correndo, está fazendo, está indo, mas parece que não conseguiu chegar em lugar nenhum. Não espere, não se desespere. A vida é feita de etapas. O que a gente tem? 500 metros. Os primeiros 500 metros fazem parte. Amém? Faz parte, gente. Faz parte. Só que a gente não pode se acomodar. E os outros 500 fazem parte? Água até no joelho. Faz parte ou não? Também. E os outros 500 que vai trazer água até a cintura? Faz ou não? Puxa, se faz. Mas o que eu quero dizer para você é que, além desses 1.500 que você já percorreu, tem muito mais. Sabe como eu consigo traduzir esses 1.500 metros? Preste atenção. Aquelas pessoas que têm Jesus como seu Salvador, como Senhor, e que já conseguem se mover no sobrenatural, já conseguiram entender qual é o caminho e quais são as chaves do reino, e como é que se faz para acessar as portas, para que a coisa possa fluir. Mas é um lugar muito perigoso para se estar, porque é um lugar onde o orgulho pode bater no nosso coração e a gente diz assim: eu já sei muito, eu posso muitas coisas, eu já consegui, já vi tantas coisas. Jesus através da minha vida, da minha oração, já fez tantas coisas. Cuidado, porque esse lugar pode ser o lugar da ruína, se você não tomar cuidado. Então a gente não pode se acomodar nesse lugar da ruína. Nós precisamos ir um pouco adiante. Eu queria então destacar uma terceira consideração aqui nessa noite. Em águas mais profundas precisamos simplesmente nadar e fluir com o rio. Ele carrega poder, o rio carrega poder. Você precisa entrar na água, definitivamente entrar na água e deixar a correnteza te conduzir. Quem te ensina a nadar é o próprio Deus. Ele foi te preparando. Ninguém nasce sabendo nadar. Tem criança que se você colocar ele na água, ele já começa a bater a mãozinha, vai, impressionante. Mas a questão é, a gente sai da piscininha, vai para um lugar um pouquinho mais profundo, depois vai para outro mais profundo, outro nível, e daí quando a gente olha para frente, para os próximos 500 metros, o que a gente consegue enxergar? Águas mais profundas. Mas a coisa não para por aí. Mas não para por aí? Não para por aí. Observa o que diz o texto no verso 5. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Presta atenção.
Quando a gente anda, nós temos controle. Quando nós estamos andando, nós temos condições para saber e ter um controle sobre o que é que vai acontecer. Agora, quando a gente se lança para algo mais profundo, o controle sai das nossas mãos e vai para as mãos do Senhor. Eu quero dizer que você precisa parar de querer controlar as coisas e de controlar as situações se você quer fluir no Espírito de Deus. É isso que Deus te chamou aqui nessa noite para você ouvir. Você precisa se lançar completamente nas mãos de Deus e deixar essa correnteza do rio de Deus, do fluir do Espírito, te conduzir para os lugares que Deus quer lhe conduzir. Eu acredito que esse estágio, que esse lugar, é um lugar onde a gente simplesmente diz assim: olha, eu não dou conta, eu não consigo ter controle, mas eu sei que quem tem controle está cuidando de mim. É isso que é bom. Quem tem controle da situação está cuidando de mim. Ele que vai me conduzir, ele que vai dizer o que é importante. O que acontece com alguns filhos de Deus é que eles se esquecem de que Deus os chama para se assentarem à mesa, irmãos. Nós estamos sempre na mesa junto com o Pai, amém? Nós estamos sempre na mesa junto com o Pai, sempre na mesa, mas a gente se esquece. Nós nos esquecemos do que está registrado lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 31, quando o irmão do filho pródigo, lembra lá da história do filho pródigo, do celulão, que a gente contou para vocês aqui? O jovem saiu de casa, né? Pai, eu quero a parte que me pertence. Aí fala: tá bom, filho, toma aqui. Ele vai, perde tudo com as prostitutas, com a farra, aquela coisa toda. Um dia está em si, que está desejando se alimentar da comida dada aos porcos, e fala: nossa, quantos trabalhadores, né? Lá na casa do meu pai tem tanta fartura, eu estou aqui, ó, padecendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a casa do pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que esse rapaz, de longe, o pai o avistou, foi até ele, abraçou, chamou seus criados: olha, coloca um anel no dedo dele, troca essa roupa, coloca a sandália nos seus pés e mata o melhor animal, porque nós vamos fazer uma festa. É uma festa. E aí o irmão dele que tinha ficado na casa, essa é outra parte que a gente não contou, mas o irmãozinho dele chega lá do trabalho do campo, todo suado, cansado, som de música, churrasco comendo solto, o povo dançando, festa. Deixa eu falar para vocês, esse negócio de dança, a gente que demoniza, porque o povo lá do Antigo Testamento dançava. Nossa, pastor, vamos fazer um bailão gospel aí. Calma, não é assim também. Segura as pontas aí, respira, calma, né? Não é bem assim. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? A gente às vezes é tão fechado, né? Festa de aniversário de 15 anos, né? Debutantes quer dançar valsa e tal. Eu falava: isso é coisa mundanizando e não sei o quê. Eu fui dessas pessoas, né? E aí a Mayara se formou agora, no ano passado, ela estava eu lá, dançando com ela, gostoso ainda, né? Não é isso, Elis? Dancei gostoso mesmo, a valsa lá das meninas, né? O pai tinha cantado, depois o Caleb ainda chegou junto, né? Também, né? Foi lá e fez a parte dele lá, né? Mas é isso aí, né? E aí o que acontece? O que acontece? Esse filho chega: pai, o senhor está dando festa, esse filho seu aí perdeu tudo com a mulherada, pai, começou a reclamar. Aí sabe o que o pai fala? Tudo o que é meu é teu, filho. Está lá no capítulo 15, versículo 31, o desfecho da história. Tudo que é meu é teu. Sabe o que a gente faz? A gente se esquece disso, que como filhos e filhas de Deus nos chama para se sentar na mesa com Ele toda hora. Sabe esse negócio de andar em água rasa? É escolha. Nós escolhemos andar em águas rasas porque é confortável. Porque para estar na mesa com o Pai é só ouvir o chamado dele. E nessa noite Deus te chama para águas mais profundas. Deus te chama para dar um mergulho na presença dele. O Reinhard Bonk ele disse o seguinte: eu queria reproduzir para vocês, apenas ouça. Olha assim: já está na hora de mudar a imagem negativa da vida cristã.
Você acha que se torna um cristão servil apenas para deixá-lo encurvado? É o que algumas pessoas pensam. Me tornei crente, agora ficar curvado, trabalhando, fazendo, não tem alegria nessa. Tem gente que chegou no estágio desse, está cansado da vida cristã, está esgotado da vida cristã, porque não consegue se sentar na mesa com o Pai e se alegrar com as coisas dele. Você nunca se sente bem o suficiente. A verdade é que você sente que não tem oração, trabalho, amor e Bíblia suficiente na sua vida. Os deveres o esmagam. Ouça bem o que tenho para lhes dizer. Você poderia estar no glorioso rio de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Tem uma última palavra aqui. Olha só. Vamos definitivamente entender que Deus não deseja que fiquemos nadando em 5 ou 10 centímetros de água. Ele deseja que possamos fluir como o rio de vida que brota do seu trono. O rio não era para ser atravessado andando, mas a nado. Quem descobre esse segredo da vida cristã, eu vou repetir, vai ter a sua vida sendo transformada. Agora deixa eu fechar essa palavra nessa noite, dizendo o que a gente consegue encontrar no caminho de volta. Não isso aqui, ó. Não migalhas. A gente tem uma visão muito diferente disso aqui, mas infelizmente é o que o costume da vida cristã gerou na vida de alguns de nós. Migalhas. A gente não rompe em fé, não vê mais nada. Milagre é só para a época de Jesus. A gente sabe como que é, né? Eu não sei se Deus quer curar. Se Deus quer curar ou não quer, Ele tem que resolver. Você tem que ser agente de oração. Vai lá e ora, põe a mão. Mas olha só, qual é o vislumbre? Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. O que ele consegue enxergar? Quando eu cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Sabe o que ele viu? Observa, o texto no começo ele não fala de que quando ele sai haviam árvores na beira do rio. Sabe o que Deus faz? Ele transforma a realidade. Exatamente isso que Deus faz. E tem um detalhezinho: Deus transforma realidades em fração de segundos. E o que eu quero dizer para você, finalizando então essa palavra nessa noite, é que Deus quer transformar a sua realidade na vida cristã. Só que hoje a gente vai sair daqui de um jeito um pouco diferente. Nós vamos cantar uma música em adoração a Deus e você não vai vir na frente. Hoje, sequer nós vamos orar por você. Nós vamos orar despedindo você na paz do Senhor. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que ao chegar na sua casa, olhe para dentro do seu coração e tente entender em que estágio desses aqui você está. Isso é o que queimou no meu coração nesses dias, nessa semana. Queimou tão profundamente no meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu, como pastor, eu quero ver os irmãos mergulhando em águas muito mais profundas, muito mais profundas. Só que a questão é uma decisão, é uma escolha pessoal. Eu já fiz a minha escolha, eu sei aonde eu estou me encontrando aqui nesse texto, em que lugar eu estou. Eu consigo hoje olhar para trás e entender as fases que se passaram já na minha vida. E também consigo entender as que estão diante de mim, diante dos meus olhos, diante do meu coração, acima de todas as coisas. Mas sabe o que queima no meu coração? Não é apenas que os adultos que estão aqui se sintam empolgados, desejosos de viver esse novo de Deus, esse mais de Deus. Porque observe uma coisa, a visão aponta para algo inesgotável. Esse rio é um rio inesgotável de vida, é inesgotável. Deus quer te dar mais, Ele quer te proporcionar mais, mas para isso você precisa desejar mais, querer mais. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu sei também que não é por força nem por violência, também consigo entender que alguns estão no primeiro estágio, mas o meu convite é: tire os pés do primeiro estágio o mais rápido possível, tire os pés do segundo estágio o mais rápido possível.
Tire os pés do terceiro estágio o mais rápido possível e parta para aquele estágio em que é só mais de Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.